não era necessário se fazer uma nova reforma, um novo projeto de reforma. E certamente essa ideia de fazer um novo projeto de reforma custará ao Brasil um ano e aproximadamente 300 bilhões de déficit da Previdência em 2019, ou até mais de 300 bilhões, né, Paulo? A expectativa é maior do que essa. Como eu disse, tem 5 pontos que não podem deixar de ser tratados. O primeiro deles é o estabelecimento de uma idade mínima. Não é razoável que sejamos apenas um dos 6 únicos países do planeta que não tem uma idade mínima para se aposentar. Aqui na América, só o Brasil e o Equador são os países que não têm idade mínima para se aposentar. O segundo ponto, óbvio que se existe uma idade mínima que está sendo fixada e, portanto, se acrescenta um critério para a aposentadoria, porque atualmente é apenas o tempo de contribuição, mas se agora vai ter um critério a mais, que é a idade mínima, obviamente que tem que se fazer uma regra de transição, porque não é justo que alguém que esteja muito próximo de se aposentar tenha um tratamento idêntico àquele que ainda falta muito tempo para se aposentar. O terceiro ponto é a igualdade entre o servidor público e o servidor privado. A questão das aposentadorias especiais, que são os policiais e os professores. O estudo que eu fiz de comparação com outros países demonstra que pouquíssimos países no mundo dão ao professor o direito à aposentadoria especial. Nós somos, naturalmente, não poderíamos ficar de fora, nós somos um deles. O quinto ponto é em relação ao trabalhador rural. A Constituição brasileira dá um conceito muito elástico, muito grande de trabalhador rural. Porque tem o trabalhador rural que está definido no artigo 96. Esse trabalhador rural é aquela figura vinculada à agricultura familiar. Então é o sujeito que tem um pequeno sítio lá de 2, 3 hectares e que vive ali com a sua família e subsiste ali. Ele pratica uma agricultura de subsistência, cria alguns animais ali domésticos para poder se alimentar, planta uma rocinha lá de milho, às vezes consegue colher alguma coisa, às vezes não consegue. E a essa figura também está, junto a esse trabalhador da agricultura familiar, estão também os quilombolas, os pescadores artesanais. A Constituição coloca todos eles no artigo 96. Essas pessoas, na minha opinião, e assim está no nosso relatório, e também na proposta da nova Previdência, essas pessoas é que são aqueles que têm que ser aposentados como trabalhador rural para ter 60 anos, para poder se aposentar um homem com 60 e a mulher com 57. Porque, de acordo com a Constituição, e está no mesmo barco, também é trabalhador rural um motorista, um tratorista que trabalha em uma empresa agrícola com carteira assinada, que tem uma renda fixa no final do mês. Ora, são figuras muito diferentes. O trabalhador da agricultura familiar, ele não tem uma renda fixa, ele não tem lei trabalhista, esse homem nunca vai ter férias, esse homem vai trabalhar todo santo dia, porque todo dia tem uma coisa para ele fazer ali no sítio dele. Eu acho que a condição de trabalhador rural, portanto, esse cidadão que tem uma carteira assinada e que está trabalhando numa empresa, numa empresa agrícola, ele não tem por que ter as mesmas condições do trabalhador rural definido no artigo 96. Ele se equipara de maneira idêntica ao trabalhador urbano. A gente já gasta com previdência 14% do PIB, na verdade 14,5%. No âmbito da União, só da União, a despesa vem crescendo a um ritmo de 50 bilhões por ano. Isso é o crescimento. É uma CPMF adicional por ano de gasto. Bem, o déficit consolidado é de 5% do PIB, e com tendência a crescimento, até por razões demográficas. E o nosso sistema é injusto. Ele tem regras que favorecem segmentos de renda mais alta, vis-à-vis aos segmentos de renda mais baixa. E aqui eu dou um exemplo. A empregada doméstica se aposenta em média 10 anos depois que a sua patroa. O peão de obra se aposenta 8 anos depois que o empreiteiro. E o gari, 10 ou 12 anos depois que o prefeito da cidade. Não me parece razoável do ponto de vista de justiça e equidade.